Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live de hoje. O nosso desejo é que te encontre feliz, você e toda a sua família, em qualquer lugar onde puder ser alcançado. Falamos sempre do espiritual com o material, caminhando juntos, porque somos assim, né? Temos que ser espirituais, sermos espirituais, mas também temos que entender as coisas materiais, que precisamos delas. E cada dia mais as coisas vão se tornando mais perigosas, como eu tenho dito sempre, né? Parece até uma mesmice, que eu sou contra mesmice. Mas às vezes eu uso das mesmas coisas, não é para falar daquilo novamente, simplesmente. É para poder dar respaldo a outra coisa que eu quero fazer essa ligação. E nós vemos que desde o começo a luta da sobrevivência, ela já é costumeira, né? Que luta por sobrevivência não é só os humanos. Os animais, os pássaros. Amanheceu o dia, eles têm uma tarefa na frente a ser cumprida, em busca de alimentações para eles, para os seus filhotes. E nós, seres humanos, ainda com maior responsabilidade, porque somos racionais, né? Nós temos que pensar em nós e na situação que pode viver o outro. E tomara que o outro não esteja em maus lençóis por, às vezes, nossas culpas, até sem intenção, né? Quando ensinamos alguma coisa, ou quando mesmo pode ser que nós o tiramos da ideia, da cabeça dele, o que talvez ele tivesse certo. E pensando que a nossa é que está certa, acabar com os planos dele que daria certo, e o nosso que pensávamos que ia dar certo, termina fracassando, né? E atrapalhando. Não que precisamos deixar de, às vezes, com permissão da pessoa, opinar, passar. Isso não pode, às vezes, vir a acontecer assim, ou que assim nós estamos ajudando. Mas o final de tudo é dizer, mas você vê se pode pegar esse meu conselho, certo? Nunca tomaram a decisão de querer ser quase o dono dos pensamentos das pessoas. Porque o pensamento dele pode estar muito mais certo do que o nosso. Ou vice-versa, né? Às vezes ele pensa que o nosso não é o pensamento certo e podendo ser. Então, é como eu já disse algumas vezes, para poder dar tudo certo, gastaria que fôssemos adivinhões, né? Parece que era bom, não era? Porque aí nós não erraríamos, mas também tinha os seus problemas. Deus o vetou isso. Por quê? Porque também você ia saber o dia, a hora, minuto e segundo que você ia morrer, como diz o povo, né? Eu gosto de referir e explicar que essa não é a minha questão, porque eu não acredito na morte, certo?
Uma pessoa passa mal durante uma noite toda, o outro dia amanhece melhor, talvez por aplicação de remédios pelo médico ou pelo um chazinho da vovó. E ele vai comentar os maus momentos que passou e ele até diz: eu quase morri. A dor foi tanta que eu quase morri. Você está cansado de ouvir isso já, tenho certeza. Quase. Mas não morreu, né? Porque não se morre, como se pregam aí, só por causa que a dor o matou. Tem vários tipos, ou podemos quase afirmar que é cada um de uma maneira que ele chega a essa situação. Eles dizem assim, eu faço ironia, que quando vai perguntar o parente do que faleceu, desculpa, vai perguntar ao médico: doutor, ele faleceu mesmo de quê, doutor? Por insuficiência respiratória. Disso eu sabia. Você sabe. Não respirou, meu amigo? Não precisa do médico falar. Você sabe que morre, né? Certo? E ele usa por falência múltipla dos órgãos. Também todo mundo sabe. Todo mundo. Não precisa formar para medicina para você saber disso. Você sabe que se houver essa falência nos seus rins, você já era. Ou vai para a hemodiálise, que também eu não tiro as esperanças de quem está nessa situação. Aliás, eu peço a Deus, porque o mesmo que fez aqueles rins, segundo a fé de cada um, ele pode fazer outro. Mas não pensando em medicina, viu? Já tentaram tudo, já tentaram pôr rins de porco em pessoas, não deu certo. E nem mesmo dos humanos usam-se a dar totalmente certo por ser humano. Também não. Quer dizer, é uma situação que nós já sabemos. Falência renal. Pronto. Sabemos as funções, não com tantos detalhes assim como o médico, né? Mas sabemos que ele tem que funcionar. Porque se ele não funcionar, ele vai atrapalhar com o resto dos órgãos do seu corpo. Então, falência de órgãos. Tanto é que as pessoas usam dizer, não diz assim, morreu, né? Às vezes eu não sei se ele acha pesado dizer isso, ele diz faleceu, né? Quer dizer, entrou em falência, numa decadência que não tem como contornar a situação, né? Então, é uma falência. Uma firma vai muito bem. Aparentemente, você olha, o empresário está crescendo. De repente, em questão de poucos meses, você fica sabendo, foi decretado a falência da firma tal. O que é que entendemos que aconteceu com ele? Ficou inválido nessa situação. Decretou falência. Acabou o jeito. As dívidas superou os meios de comprar. Já vai ficando escasso o que tem para vender, está entrando em falência. Aí eles fazem um balanço, né? E com pessoas técnicas nessa área da economia, e nota-se que não dá mais. E esse engenhoso matemático que vai dar esse resultado para ele, vai dar má notícia. Lamento muito.
mas nesse ano o senhor não cresceu, a senhora. Você perdeu. E ele vai ter que ter jogo de cintura, como se diz bruscamente, rusticamente, para poder criar uma outra saída, uma outra porta, uma outra alternativa. Assim, digamos, eu não vou mais vender esse produto, porque nesse balanço ele vai descobrir o produto que deu alguma coisa, aquele que não deu quase nada e aquele que só deu prejuízo. Certo? E ele vai ter que fazer uma escolha. E muito rápida. Porque as dívidas que ele pegou o dinheiro no banco, ou até de um agiota, quem sabe, para tentar segurar o que tinha, agora começou a roubar dele mais fundo ainda. Porque agora não é só o produto que ele comprou que não tem saída no mercado, que está quebrando ele, mas também os juros, que de certa forma são abusivos, certo? Que começa a comer ele por outro lado. O produto mal escolhido, sem sucesso no ramo de negócio, que não está rendendo nada ou quase nada, principalmente entre outras questões. A nossa vida é cheia de problemas, por isso não podemos ensinar só o espiritual. É muito precioso o espiritual. Mas como que você ensina uma pessoa a ir para o céu, que é algo impossível ao ser humano se Deus não estiver no meio? Sabe essas coisas e não passa as daqui da terra que convivemos com ela. Para que a pessoa se prepare. Porque um apóstolo, quando estava ensinando sobre essa área, ele disse: o que adianta se alguém vem ter convosco necessitado de pão e nus, e você apenas dizer para ele, fazer uma oração para ele, dizer: vai em paz, aquieta-te. Quer dizer, fique tranquilo. E o apóstolo continua dizendo: e não lhe der as coisas necessárias, que aproveito virá daí. Se a pessoa com muita fome, nem orar ele consegue. Ele faz pedidos mais conturbados, sem concentrações. A fé falha. Certo? Nessa situação vai chegando. E esse empresário do qual eu estou falando, que pode ser eu ou você ou qualquer um outro, ainda tem pior ainda. Tem aquele empresário que está entrando em falência por causa da má escolha dos seus negócios, mas o prédio é dele. Interessante, né? Quer dizer que menos disso de pagar, porque um prédio para certos tipos de firma custa muitos R$ 1.000 por mês de aluguel. Não é mesmo? Ainda sem contar água, luz, gastos que tem com o imóvel para manter ele adequado para o sistema que ele trabalha, que às vezes até a fiscalização o arrocha. Isso, para poder funcionar, tem que estar assim e ter uma marcação certinha. É como eu tenho dito, a conta da luz chega na sua casa antecipado. Com dias, a cobrança já chega. Que seria ser indevida, não sei, você não acha? Cobrar antes, mas chegam. Agora deixa vir o lado. Se fosse esses que faz isso com a gente, se fosse ele que estivesse devendo para a gente, será que ele fazia o mesmo? Claro que não. Deixa para pagar isso lá para a semana que vem. É assim. Agora, voltando no empresário, imagina aquele que o prédio não é dele. O pouco lucro que ele está tendo pelo mau negócio, pelos rumos errados, pelos
as coisas que ele está vendendo, que ele investiu, não dá certo para a região, por isso ou para aquilo. O aluguel não vai ser mais barato do que o daquele outro que está com outro tipo de negócio. Eles vão cobrar pelo prédio. E aí, essa outra parte do aluguel vai comer o resto que sobrou. Então, por isso, é que eu entro nessa área de vez em quando, porque tudo nessa vida tem que ser pensado, analisado, programado. Esse é o primeiro chute. Depois vem não desistir facilmente, só depois que vê que não dá, cai fora, arruma outro jeito, procura outra saída. Não espera o mal te pegar, acabar com tudo que você tem para depois você mudar de rumo, não. Muda antes que acabe, porque pelo menos você ainda tem como investir em alguma coisa, não é? E aí, depois disso, ainda tem honestidade na venda dos seus produtos, porque temos que ficar famoso não é só pelo desempenho, usando a nossa sabedoria ou o nosso jeito. É em tudo. Ser bom caráter, pensar antes de fazer, porque para mim pode até dar certo que eu tomar uma decisão, mas às vezes para os outros não dá certo. E os outros que eu digo vai ser os nossos fregueses, né? Ele, como diz o ditado dos goianos, ele levou tinta na asa, meu amigo. Ele vai procurar outro local para comprar. Por isso é que surgiu a chamada, e é uma doença ruim, hein? Concorrência. Porque o elemento passa no seu local de venda, vê um preço, a situação está dura para todo mundo, ele vai resolver passar no outro, que está com o mesmo produto que você. E aí é que está o perigo. Você vai perder o seu primeiro freguês, talvez. Porque ele vai chegar lá e vai encontrar aquele produto que você, querendo ganhar um pouco mais, que tudo tem o seu limite. Para conquistar uma pessoa, ele tem que se sentirem bem. Eles têm com você. Como foi recebido no seu estabelecimento, o lucro que deu na sua compra, porque ele já tem pouco dinheiro, ele já pega as coisas dentro da sua empresa, já é fazendo a conta já, se o dinheiro vai dar para acertar. Se é a prazo, ele já está pensando se o salário dele que vem vai dar certo. Você, empresário, ou pequeno empresário que seja, está com um pensamento que você está na ponta da linha e tem que chegar em você. Porque tudo que você quer é crescer. Mas para você crescer, esses que vêm empurrando e fechando o cerco em volta de você, para chegar até você, isso que você deseja, ele também está à procura de um jogo de cintura. O que fazer da vida dele caso ele não consiga o dinheiro, mesmo que você tenha vendido a prazo para ele. Não é só você que está preocupado em crescer, ele está preocupado em como sair do buraco. Há preocupações cruzando no céu para toda a banda, certo? E tudo isso tem um final. Tem que ter Deus. Porque onde não estiverem os trabalhadores de Deus a seu favor, você é uma presa fácil. Fácil, fácil.
É a mesma coisa de você soltar um cão, por mais valente que ele seja, num local de muita onça. Falar onça porque geralmente no nosso país, né, não tem os outros animais ferozes que tem em alguns, né? Ele vai servir simplesmente de um almoço lá e não vai ser muito difícil para ela, não. Por mais valente que ele seja, um tapa, vamos supor assim, que ela der nele, ele já era. E vai ser comido. E sem Deus, nós não seremos diferentes. Deus tem que estar em você. Ele tem que ter acesso livre à sua casa. Até para... Porque que amigo é esse, né, que não tem jeito da gente entrar na casa dele, né? Seria um amigo, assim, meio duvidoso, você não acha? Então, aí as coisas podem dar certo para você. E para nós, né? Porque desde o começo, veja bem o que aqui na segunda epístola de João, em poucos versículos aqui, do 7 ao 11. Vejam bem de quando vem essas coisas perigosas que tem que ser analisadas. Repara bem. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Não falou de religião ainda, né? Interessante. Mas eu cortei o versículo no meio aqui também, para melhor explicação. Eu procurei achar uma vírgula aqui. Não é um ponto de parada brusco, mas serve para mim saber de onde vou começar novamente, para terminar o versículo. Então, enganadores saíram aí pelo mundo afora. Não falou de que igreja, não falou de se é de igreja, não falou de nada. Falou enganadores. Muitos saíram pelo mundo afora, enganando. É dentro da justiça, dentro da política, é dentro das empresas. Tem enganadores para toda banda. Tentando pegar o seu através de, né, teorias falsas, explicações inadequadas, né? Então, até agora o apóstolo não falou em religião, né? Ele falou em enganadores, mas ele vai incluir. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. E olha que eu não sei a Bíblia de cor, não. Muitos sabem, né? Como eu gosto de fazer ironia, eu conheço de capa a capa. Eu também assim eu conheço. Eu conheço essa capa daqui, ó, e essa outra aqui, ó, da capa. Eu conheço as duas capas muito bem, certo? Porque a Bíblia não é um qualquer livro, não. É por isso que ela não é entendida e os apóstolos falou que nunca ia ser entendida se não fosse por divinas revelações. Ele é um livro dos livros, né? Ele é uma biblioteca. Não é à toa que, mesmo tendo feito um grande mal, tirando os apócrifos, ficou ainda 66 livros. Não é à toa, é uma biblioteca, né? Agora vamos. Saíram pelo mundo afora muitos enganadores, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Usou uma parada forte, 2 pontos. Agora vamos desvendar esse mistério aqui. Mas por que se tornam enganadores? Enganando tem em toda a área. Mas Jesus vir em carne, que tem a ver? Só por não acreditarem que ele veio em carne, ou pregar que ele não veio em carne, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem. Sabe por quê? Porque você sendo carne, se alguém veio trazer para você uma coisa no sistema carnal, você tem a obrigação de saber porque você também é carne. Porque Deus poderia ter mandado Cristo como ele é, certo? E sempre foi lá espírito. Mas ele veio em carne para nascer igual você nasceu, certo? Sendo sujeito às mesmas paixões que nós.
Assim é o enganador e o anticristo. Ele inverte. Porque esse anticristo aí, ele não vem só dentro da igreja. Ele é anti. Ele é anti tudo. Não só a Cristo. Ele é anti a bondade que você, sendo bondoso, faz. Ele é anti tudo que é bom. Aqui cita ele aqui numa das coisas que ele é anti. Cristo. Né? Acautelai-vos. Vai com cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Você vai com cuidado, pensa no que você precisa, a parte carnal, para sobrevivência, mas não esqueça da parte espiritual, porque esse anti aí, ele é anticristo também, e anti tudo, ele é anti até você, ele é parte maligna, que nem vontade que você viva ele tem, e ele pode estar numa pessoa que diz até ser seu amigo, certo? Por isso que está falando, cautelai-vos, para não perder de aquilo que nós realizamos aí por vocês com esforço, pedindo revelações, e enquanto nós falamos uma coisa certa por revelações, aparece um que é o anti, ele vem com as opiniões dele, tentando desmanchar aquelas que daria certo para você. Então, ele está avisando aqui, vocês agem com muita cautela nisso aí, para fazer esse discernimento. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aumentou, meu amigo, coisas que Cristo não disse, quis tomar o lugar de Cristo, ordenando morte, vida, céu, inferno. Está explicando aqui, esse elemento nem Deus tem, ponto e vírgula. Ele nem Deus tem. Não, mas eu vejo ele falando todo dia. Exatamente. Esse é que é o perigo que ele mandou que você tenha cautela. Porque o cara está falando bonito, o cara está falando cheio de recortes, com português inagualável, uma coisa tremenda. E você, pá, e come a isca. Certo? E aqui ele está avisando, vocês acautelai-vos porque, para que ninguém vos engane, porque esses elementos que não está falando como Cristo mandou que ele falasse, nem Deus ele tem na vida. Você pode fazer E aqui ele, por trás das palavras aqui, na revelação, você pode ir lendo e pensando a intenção do apóstolo. Que está dizendo, vai aparecer que é assim e assim, mas por trás você tem que dar uma olhadinha na vida desse companheiro aí e ter muito cuidado, viu? Eu cortei o versículo aqui novamente, mas vou prosseguir. O que permanece na doutrina, esse tem assim o pai como filho. Agora, se você olhar o que ele está falando, tem encaixe, bate com as escrituras certinho, e a vida dele, o caráter, como esse elemento vive com a sua família, como trata a sua esposa, como trata seus filhos, os seus negócios, como anda. Tem pessoas aí que se for puxar a capivara dele, como diz os policiais, você tem medo até que ele passe da sua porta. E, no entanto, parece um bebelozinho, uma gracinha. Então, por isso, não é eu querendo fazer gozação, não. É esse cuidado que o apóstolo está tendo aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina do jeitinho que foi pregada, não recebais em casa, quando? Então não posso receber a pessoa só porque é negócio de doutrina? Não. Não receba na sua casa quando ele vier trazendo churumelas, dizendo que o caminho do céu é por aqui, mas para cá um pouquinho, para lá um pouquinho. Não receba. Não receba na casa sua aquilo que ele vier para falar.
de falsas doutrinas que não é a de Cristo. Torei aqui, cortei o versículo e vou prosseguir. Nem lhe deis as boas-vindas. Não fica passando a mão na cabeça também não, porque vai passando uma pessoa que conhece a vida desse elemento e vê aquele bom trato que ele está recebendo e vai dizer que você é amigo íntimo dele e depois ele faz um rolo lá, alguém vai dizer não, pergunta o fulano que ele conhece demais e são muitos amigos, muito amigo da pessoa. Vai você ter que responder por atos, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Está na Bíblia. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, quer dizer, faz parceria, faz-se cúmplice das suas más obras. Viu que situação, amigo? Só de você querer ser bom receptivo, receptor da tal pessoa, e isso vazando as leis que você pode ser um bom informante, porque viram você sempre, né, junto com essa pessoa, isso vai ter um preço. Você vai ser tratado igualzinho a ele, e é aqui a Bíblia que está falando. Para você ter cuidado até com quem você recebe da sua casa, conforme as coisas que ele esteja dizendo. Principalmente quando ele está falando que Deus falou e não disse. Deus falou, quem disser isso, coisas que eu, dizendo que eu disse e eu nunca tendo dito, eu vou exterminar ele. Agora não explicou a forma, né? Mas que vai, vai. Porque ele falou, as minhas palavras não mudam e não voltam para mim vazio. Prezado amigo, peço a vocês que deixem o like e compartilhem e se inscreva no canal. Me ajude para que eu possa estar passando essas mensagens que Deus tem me entregado todos os dias. E as nossas orações por vocês de manhã e a toda tarde. Senhor, meu Deus, nós agradecemos o Senhor por tudo, por esta manhã, por estar bem de saúde. Pedimos saúde a todos que estão nos ouvindo e que seja feito a eles, meu Deus, por misericórdia, tudo aquilo que puder ser feito. Agradecemos os santos anjos, agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.